Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, tentando trazer conteúdo inteligente para o canal, indo além da discussão padrão. E hoje queria comentar um pouco esse negócio da BIM paralela. Para quem não viu, está tendo um escândalo que do Bolsonaro está sendo acusado de investigar adversários políticos, pessoas que não teriam motivos para investigar, usando justamente softwares espiões ou meios ilegais de investigação. E primeiro ponto, por que que isso é tão grave? Isso é algo de governos ditatoriais no geral, de governos que não têm respeito pela democracia, em que você pega o seu alguém que é um adversário e tenta encontrar de maneiras ilegais, violando a privacidade dele, alguma coisa contra ele, mesmo que você não tenha suspeita, mesmo que você não tenha nada. Isso não é exclusivo, apesar de que eu já falei aqui que eu não gosto dos termos direita, esquerda, isso não é exclusivo nem de esquerda nem de direita. Você tem isso, por exemplo, na China, no Partido Comunista, você tem isso em outros governos ditatoriais que já tiveram, inclusive quando você tinha, por exemplo, a ditadura militar de direita aqui no Brasil. Então, isso é algo de governos absolutistas que não têm respeito pelas liberdades individuais, e independente do alinhamento político dele. E isso ganhou um pouco, que é o ponto que eu vou um pouco além do vamos dizer assim, do que está na mídia, que é o que eu sempre gosto de discutir, que um dos pontos que muita gente levantou, ou a mídia levantou, que tem bastantes evidências em relação a isso, depoimentos, mas parece que tem bastantes falhas na investigação. Inclusive, um dos casos que eu vi foi apontado uma data falando que uma pessoa estaria ainda na BIM como chefe da BIM e ele já não estava mais como chefe nesta data. Era outra pessoa. O que teoricamente é um erro primário, vamos dizer assim, para uma investigação. E você entra numa questão que, sobre certos aspectos, também aconteceu com Lula. Você tem um caso, você tem evidências muito fortes, um crime que é grave, mas por falha de investigação, a pessoa começa a tentar se passar de inocente e aproveitar elas. Olha, tá vendo que tem essa falha aqui? Tá vendo que essa data não bate? Que o que o pessoal falou desse relatório é mentira? Eu sou inocente. Então, você falha na investigação e passa a ideia que a pessoa é inocente. E muito pior do que não ter uma investigação é uma investigação meia-boca. Porque independente da pessoa ser culpada ou inocente, você não sabe o que aconteceu. Então, que em parte, no caso da Ituben, que é talvez mais uma questão da justiça do que da investigação, o caso do Lula. Opa, tô indo muito pra frente aqui, deixa eu ajeitar, né? O sol batendo no rosto, ó, fico iluminado. Mas, concluindo, o vídeo de hoje vai ser mais curtinho. Você começa a entrar num ponto que você tem suspeitas de corrupção, você tem suspeitas de crimes graves, sérios. Quer dizer, você começar a usar uma agência de inteligência para combater todos aqueles que são contra você é algo muito sério, porque entra na questão ditatorial, quer dizer, você começa a não ter mais liberdade, você começa a não poder se opor ao que está errado, porque alguém vai e caça você, é o primeiro passo para outras perdas de liberdade também, e você não consegue descobrir o que está acontecendo. Porque quem vai investigar, seja por motivos políticos, seja por estar mais preocupado com mídia, enfim, acaba não fazendo um bom serviço. Acontece parecido com o que a justiça fez no Lula. Você tem um crime seríssimo, você tem todo um esquema de corrupção e de repente a pessoa é inocentada por causa do que o Moro fez ou da acusação de não ter levado um julgamento imparcial, mesmo com todas as provas. Daí prescreve o crime. E agora, até em relação a esse assunto, você teve recentemente o Toffoli, que numa decisão absurda anulou, inclusive, uma condenação de pagamento de um caso provado, enfim, de uma das partes que funcionou na investigação. Então, você corre o risco de entrar a mesma coisa agora nisso da BIM. Você vai ter incongruências, você vai ter coisas que não foram bem vistas, e no final, mesmo que tenha muitas evidências, muitos pontos, ninguém vai ficar isso como aquele disse que diz em aquele jogo eleitoral. Ah, eu acredito que isso aconteceu, eu acredito que isso não aconteceu, eu acredito que o Bolsonaro é inocente, eu acredito que ele é culpado. Sem que haja evidências de fato. Ou melhor, uma conclusão de fato, porque as evidências você tem, eu digo, uma investigação competente, uma conclusão, as provas bem estabelecidas por causa disso. Então, quando você tem essa falência da parte da justiça, falência da investigação, você entra num outro nível de incerteza. Você não sabe nem quem é culpado, quem não é e o que está acontecendo. E daí você tem uma impunidade
muito grande, com coisas muito sérias. E que, de novo, o que isso alimenta? Vou voltar a falar disso, o tema, a polarização. Você não sabe se o Lula é culpado, você não sabe se o Bolsonaro é culpado, e você começa a fortalecer essa polarização, porque acreditar se a pessoa é culpada ou não deixa de ser uma questão de fatos, vamos dizer assim, de inteligência ou de fanatismo, até não, sou fanático, acredito que não é, e passa a ser uma questão de circunstância. Putz, eu tenho que tomar um palpite. Tipo, o que você acha que eu tenho aqui na minha mão? Ou virar achismo. E daí você fala, é mais fácil você ter uma polarização quando você não depende de fanatismo, você depende de achismo. Então é isso, pessoal. Os últimos vídeos foram bem longos. Vou tentar fazer vídeos mais conteúdo para o canal, um pouco mais curtos. Então, comentando um pouco dessa crise e deste outro lado. E você, lembra de algum outro caso que aconteceu isso? Algum outro caso, talvez, em que, por questões de justiça não muito clara, a coisa ficou muito em dúvida, não se sabe o que aconteceu e isso teve algum prejuízo no geral para a sociedade? Comenta aqui com a gente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.